Amada igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? É maravilhoso estar na casa do nosso Deus, é maravilhoso estar junto com os nossos irmãos, na presença daquele que é, que era e que há de vir, amém, irmãos? Quero convidar você nesse instante para, mesmo assentado, baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Eu quero orar pela sua vida, quero orar pela sua saúde, quero orar pela sua família, pelo seu trabalho, pelos seus sonhos, pelos seus projetos. Pai bondoso, Deus de graça, bondade e misericórdia, Senhor, nós estamos aqui porque a Tua graça é abundante sobre o nosso viver, Pai. Nós estamos aqui, meu Deus, porque a Tua misericórdia é atuante em nossa história, Pai. Nós estamos aqui, meu Deus, porque o Senhor tem um plano maravilhoso sobre a nossa vida, porque o Senhor tem um projeto para o nosso viver, Pai. Por isso nós estamos aqui nessa noite, para Te adorarmos, para Te bendizermos, para, meu Deus, buscarmos a orientação, a iluminação, meu Deus, que vem do Senhor para a nossa vida, Pai. Por isso, meu Deus, eu quero Te pedir que o Senhor venha abençoar cada irmão, cada irmã que está aqui nessa noite, meu Deus. Ó meu Pai, é bem verdade, Senhor Deus, que nós vivenciamos dilemas na nossa vida, nós vivenciamos desafios, problemas, adversidades, ó Pai, obstáculos, mas, meu Deus, nós temos a plena convicção que o Senhor está no controle da nossa vida, ó Pai, de que, meu Deus, nada foge, meu Deus, dos Teus olhos, nada passa batido ao Senhor. Meu Pai, que nessa noite o Senhor venha internalizar essa verdade no nosso coração, de que o Senhor reina, de que o Senhor controla as nossas vidas, de que o Senhor toca no nosso corpo, de que o Senhor toca no nosso emocional, de que o Senhor, meu Deus, abençoa o nosso trabalho, de que o Senhor, meu Deus, não nos deixa um só segundo a sós, Pai, mas o Senhor está conosco até a consumação dos séculos. Ó meu Deus, que nessa noite o Senhor possa encontrar o nosso coração aberto, Pai, para recebermos a semeadura da Tua palavra. Que, meu Deus, a Tua palavra venha, Senhor, produzir frutos para a glória do Teu nome e para o bem da nossa vida, meu Deus. Ó meu Pai, que seja noite de salvação, que seja noite, meu Deus, de reconciliação, de restauração, que seja noite de edificação para nós, o Teu povo aqui, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós Te agradecemos pelos cânticos que podemos entoar, nós Te agradecemos por tudo que o Senhor já nos proporcionou viver aqui nessa noite, mas nós queremos Te pedir, ó Deus, fala ao nosso coração, Pai. Age, Senhor, dentro de nós, que a Tua palavra, meu Deus, venha trazer constrangimento ao nosso pecado e mudança de vida, que a Tua palavra venha trazer, meu Deus, fortalecimento para a nossa fé e também mudança de vida, que a Tua palavra venha conduzir, meu Deus, o nosso caminhar para a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Cristo que nós oramos, amém e amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro do Êxodo, Êxodo capítulo 1. Êxodo capítulo 1, meu querido irmão, minha querida irmã. Êxodo capítulo 1. Tá certo? Êxodo capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 22. As folhinhas pararam de balançar, então os irmãos acharam, né? Irmãos, assim diz a palavra do nosso Deus. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com a sua família. Eu quero que você repita essa parte comigo. Cada um entrou com a sua família. Rúben, Simeão, Levi e Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan,
Naphtali, Gade e Azer. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes, se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então, os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. E lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifra e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras às hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Então deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhe chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem os hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Amém, irmão? Que Deus possa aplicar a palavra dele ao meu e ao seu coração nesse instante. Amados irmãos, se nós parássemos um pouco para analisar a nossa história pessoal, nós iríamos perceber de maneira muito clara os livramentos, os cuidados e as provisões que o Senhor sempre derramou sobre a nossa história. Geralmente, quando nós estamos adoecendo do nosso emocional, na grande maioria das vezes, nós esquecemos
é porque nós esquecemos de olhar aspectos da bondade, aspectos da misericórdia, aspectos da graça de Deus. Queridos irmãos, é bem verdade que o nosso coração é enganoso. É bem verdade que o nosso conhecimento é limitado. E é bem verdade também que os conceitos que nós temos ao nosso respeito, na maioria das vezes, eles são desassociados da bondade, da graça e da misericórdia de Deus. De maneira que a gente tem muita facilidade em caminhar pelas ruas da reclamação, em andar pelas avenidas da murmuração. E nós também temos muita facilidade de nos agarrarmos com os problemas. Mas, queridos irmãos, quando nós passamos a olhar para o cuidado de Deus sobre a nossa vida, sobre a minha vida, sobre a sua vida, nós podemos perceber de maneira muito nítida, muito clara, em cores vívidas, a preservação de Deus sendo derramada sobre nós. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com você nessa noite. A doce preservação do Senhor na vida do seu povo. Você é povo de Deus, meu irmão, amém? A preservação do Senhor é sobre a nossa vida. Eu gostaria de mostrar para você o primeiro princípio que esse texto nos ensina, que está contido do verso 1 ao verso de número 7, que a doce preservação do Senhor sobre a nossa vida independe do local que nós estamos. Veja comigo, por gentileza, que quando o texto que nós temos em mãos vai mostrar que o Senhor Deus sempre esteve presente com a sua mão atuante, estendida sobre a vida do seu povo no Egito. Irmãos amados, o texto vai nos mostrar que o final do livro, na verdade, de Gênesis, vai mostrar a morte de duas pessoas extremamente importantes na história de Israel. Jacó e depois seu pai, seu filho, José. Seu filho José. Queridos irmãos, nós entramos no livro do Êxodo e nós podemos perceber a repetição da morte de José sendo registrada aqui, e nós podemos perceber que o povo de Deus, mesmo quando perdeu o seu líder maior, estando no Egito, o Senhor Deus abençoou o seu povo. Veja só, queridos irmãos, nós precisamos perceber a imagem clara que o texto está querendo nos mostrar aqui, da providência divina. Veja que diz o texto que os filhos de Israel, que entraram com Jacó no Egito, cada um entrou com a sua família, e aí ele faz a lista de todas as tribos, e ele diz no verso de número 5, que todas as pessoas contavam no número de 70. José já estava no Egito, mas o verso de número 6 vai dizer que faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Só que o verso de número 7 vai dizer: mas os filhos de Israel foram o quê? Fecundos. Irmãos, nós podemos perceber aqui que mesmo no Egito, o Senhor Deus faz o seu povo ser próspero. Eu gostaria de mostrar para você aspectos da doutrina da providência do Senhor. Luiz Berkoff, aquela teologia azulzinha que eu lhe mostrei, Alexandro, ele traz uma definição muito bonita do que é providência. Ele diz que providência
é aquele exercício contínuo da energia divina, através da qual o Criador preserva todas as suas criaturas. É o meio pelo qual ele opera tudo o que acontece no mundo e dirige todas as coisas até o seu fim designado. Irmãos amados, nós podemos perceber que o povo de Deus estava no Egito, mas estava vivenciando fecundação, estava vivenciando multiplicação, estava vivenciando um fenômeno de crescimento. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor Deus decide forjar os servos dele em campo de concentração, em zona de guerra, em momentos difíceis. Esses dias eu estava ouvindo, na verdade assistindo uma palestra, e o palestrante dizia assim: tempos bons geram homens fracos. Tempos difíceis geram homens fortes. Queridos irmãos, veja como é interessante. No Egito, o Senhor Deus está abençoando o seu povo, fortalecendo o seu povo, fazendo fecundo o seu povo. Mas de onde é que vem isso, queridos irmãos? Se você levar os seus olhos para Gênesis capítulo 46, você verá que Jacó e toda a sua família desceu para o Egito, e lá já havia encontrado José. E no capítulo de número 50 de Gênesis, ou melhor dizendo, 45 de Gênesis, José dá-se a conhecer aos seus irmãos e faz uma promessa a eles: eu vou sustentar todos vocês, vocês vão continuar crescendo, vocês vão ser abençoados aqui nessa terra. Irmãos, é perceptível o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Note que as famílias de Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Aser foi toda preservada. Sabe por quê, irmãos? Porque lá atrás, os irmãos de José haviam errado com ele, e ele estava agora governando o Egito. E para a conservação da família de Jacó, dos irmãos de José e de toda a geração, Deus havia enviado José antes de todos eles para providenciar comida, para que a sua família, anos à frente, não passasse fome. Isso nos mostra, queridos irmãos, a doce preservação do Senhor na vida do seu povo. Às vezes nós não conhecemos os caminhos que estamos percorrendo, às vezes nós não entendemos as situações que estamos vivenciando, mas a doce preservação do Senhor deve ser crida e vivenciada a cada momento da nossa fé. Posso ouvir um amém, meu irmão, bem forte? Glória a Deus, querido irmão. Veja, queridos, certa feita, John Hus, ele disse uma frase muito impactante. Ele disse assim, no final da sua vida, quando ele estava, na verdade, queimando na fogueira.
ele se lembra da providência divina que não faltava em sua vida e diz: regozije-se, ou regozijo-me com o fato do Deus imortal ter nascido, para que eu, homem mortal, pudesse viver a eternidade. Ele está falando, queridos irmãos, não de que o sofrimento dele não doía, de que aquela fogueira não queimava ao ponto de derreter o seu próprio corpo, e isso causava-lhe dores. Não, ele não está negando o seu sofrimento. Ele está dizendo o seguinte: em meio à situação adversa da minha vida, eu continuo vendo a doce preservação do Senhor, a doce e maravilhosa providência do Senhor sobre a minha vida, porque um dia eu viverei eternamente na presença do meu Deus. Irmãos, eu gostaria que você nessa noite analisasse as áreas da sua vida que Deus tem tocado, que Deus tem alcançado com a sua preservação, meu querido irmão. Esses dias eu estive no Hospital Dom Moura. Irmãos, quantas pessoas ali enfermas? Os leitos estavam faltando. Eu e você estamos preservados com saúde. Queridos irmãos, nós precisamos entender que enquanto hoje nós estamos alimentados, existem pessoas que nessas chuvas de inverno perderam tudo. E agora comem o que os outros providenciam. Mas eu e você fomos preservados. Eu gostaria de mostrar para você uma segundo aspecto da doce preservação do Senhor sobre a nossa vida, queridos irmãos. Em primeiro lugar, é que ela independe do local onde estamos. Se estamos no nosso trabalho, se estamos na nossa casa, se estamos na nossa igreja, onde nós chegamos, chega também a prova viva do cuidado de Deus. Segundo lugar, queridos irmãos, a doce preservação do Senhor sobre a nossa vida causa espanto na vida daqueles que não conhecem o nosso Deus. Veja comigo o verso 8 a 11, por gentileza. Verso 8 a 11. E eu quero convidar você para ler comigo. Entre mentes se levantou novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com as suas cargas, e os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Irmãos, nós somos informados que a dinastia que conhecia José, bem como o povo que tinha visto Deus operando por meio da vida de José, havia morrido. E que um novo rei estava no trono. Um novo faraó estava no trono. E o verso de número 8 vai dizer de maneira muito clara que ele não conhecia José. Ele não conhecia a história de José.
Isso nos mostra, queridos irmãos, que muito provavelmente esse rei não era tão preparado para reinar sobre o Egito, pois ele desconhecia a história dos próprios egípcios e desconhecia também a história do povo de Israel. Todos os que conheciam José o amavam e foram bondosamente ajudados por ele. Afinal de contas, irmãos, o Egito só se tornou a potência que se tornou porque Deus era com José. Veja, queridos irmãos, perceba que o espanto de Faraó era tão grande para com o crescimento da vida e a prosperidade da vida dos hebreus, que ele diz para os seus funcionários: usemos de astúcia para que esse povo não continue se multiplicando. Em outras palavras, Faraó está dizendo assim: nós precisamos fazer alguma coisa para que esse povo não continue sendo alcançado pela preservação do Deus deles. A gente precisa fazer alguma coisa para que a bênção não chegue sobre a vida desse povo. E veja, queridos irmãos, que ele temia uma guerra, ele temia uma rebelião contra o seu povo. Queridos, então Faraó dá uma ordem aos seus funcionários, aos seus feitores: olha, nós vamos botar esse povo para trabalhar mais. Nós vamos botar esse povo para trabalhar mais. Porque enquanto esse povo trabalha, ele não tem condições de procriar. Enquanto esse povo está cansado, esse povo não tem tempo de planejar nada. Eles vão continuar reféns do meu poder. Mas, irmãos, veja como é interessante. Quando nós olhamos o plano de Faraó, nós podemos dizer assim: rapaz, ele foi maligno, mas ele foi um bom administrador. Ele foi satânico, mas ele estava administrando o seu império. Você percebe isso? Queridos irmãos, esse povo entrou apenas com 70 pessoas no Egito. Mas no decorrer dos anos, a gente pode ver que os hebreus já contavam mais de 600 mil homens nessa época aqui. Já imaginou? Queridos irmãos, a preservação do Senhor sobre o seu povo, ela, além de ser independente do local, o local não limita a bondade de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus sobre a vida do seu povo. A preservação de Deus também causa espanto na vida daqueles que não conhecem a Deus. Veja, queridos, quando o Senhor decidiu fazer de Abraão pai da fé, pai de uma grande nação, ele não transformou Abraão do dia para a noite em um pregador eloquente, onde seguidores passaram a persegui-lo, a ouvi-lo. Não. Deus começou de maneira simples.
deu Isaque a ele. E hoje eu e você somos filhos de Abraão. Nós temos a mesma fé que Abraão teve. Nós temos sobre nós as mesmas promessas que Abraão teve. E o cumprimento chegará na nossa vida, assim como chegou na vida de Abraão. Queridos irmãos, nós não podemos subestimar o cuidado preservador de Deus sobre as nossas vidas. Mas eu quero mostrar para você uma terceira verdade que esse texto nos ensina. Em primeiro lugar, queridos irmãos, a doce preservação do Senhor está presente na vida do seu povo, independente do lugar que ele esteja. Hoje eu estava lendo a revista da APMT desse trimestre. E queridos irmãos, a APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, ela nasceu no ano de 2000, que na verdade ela é oriunda da JME, que é a Junta de Missão Evangelizadora. A Junta de Missão Evangelizadora, queridos irmãos, nasceu com um monte de dificuldade, com um monte de limitação. As necessidades eram grandes, mas os poderes aquisitivos, as pessoas para trabalharem eram poucas. E aí a JME manda o missionário, se não me falhar a memória, para o Uruguai, e começa a ensinar a igreja presbiteriana a enviar pessoas para outras nações. E vai. Hoje, queridos irmãos, nós não temos mais a JME, nós temos a APMT, que é uma autarquia da igreja presbiteriana do Brasil, que está evangelizando em todo o mundo. Eu estava vendo, queridos, o quadro deles. Eles têm um leque agora de países para alcançar, no número de 23 países. Países onde o evangelho é proibido ser pregado. Sabe por que, queridos irmãos, essa agência tem essa visão? É porque ela entende que a doce preservação de Deus, a doce providência de Deus, ela independe do local onde nós estamos. E ela entende que quando o evangelho se propaga, o ímpio fica espantado com o poder do evangelho transformador na vida daqueles que submetem ao evangelho de Jesus de Nazaré. Eu quero terminar mostrando para você o terceiro aspecto. É que ele se manifesta, queridos irmãos, a preservação de Deus sobre a vida do crente se manifesta de maneira perpétua sobre o nosso viver. Veja comigo, por favor, do verso 12 ao 22. Mas, quanto mais os afligia, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os servia. Queridos irmãos, veja só, a palavra afligir aqui, queridos irmãos, é ocupar, é tornar o povo concentrado em uma única atividade. Você já viu aquela criança que ela é agitada, ela é imperativa, ela é superativa, e ela chega na sua vida, você mãe, você pai,
e você dá atividades para ela gastar as energias. Não é assim? As crianças chegam na casa dos avós e pintam o 7, o 8 e o 9. E tem hora que as forças dos avós foi embora. A ideia aqui, queridos irmãos, de afligir é ocupar mesmo. Vamos ocupar esse povo para que esse povo não cresça, não progrida. Só, queridos irmãos, quanto mais esse povo estava ocupado, mais frutífero e próspero o Senhor os tornava. Irmãos, uma vida extremamente confortável deve nos fazer analisar se realmente nós estamos seguindo a Cristo. Veja, o texto, no verso de número 3, nos diz que Faraó passou a tratar aquele povo com tirania, com rispidez. E veja, queridos irmãos, que o verso de número 15, ele vai nos mostrar que o povo tinha um sabor nos lábios. Olha o sabor aí que o texto está dizendo. E lhes fizeram o quê? Amargar. Você já vivenciou trabalho na sua vida ou situação na sua vida que a sua boca amarga? De tanto sofrimento. Veja a linguagem que o livro do Êxodo está trazendo. Para mostrar que o sofrimento nesse mundo não pode aplacar, não pode frear, não pode impedir a preservação de Deus sobre a vida do seu povo. Veja, queridos, esse homem não conseguindo atrapalhar a obra de Deus na vida do povo de Israel, ele tem um plano, que está exposto do verso 15 ao verso de número 22. E o plano é esse: matar todos os machos nascidos no Egito. Só que, queridos irmãos, o Deus que tem a sua doce preservação sobre nós, mais uma vez age na vida do povo de Israel. As mulheres que foram obrigadas a matar as crianças decidiram temer a Deus. Verso de número 17. E não temer aos homens. Importa obedecer a Deus. E veja o que acontece, queridos irmãos. Aquelas mulheres que preservaram os filhos das hebreias, no verso de número 21, foram abençoadas por Deus. E Deus constituiu famílias a elas. Faraó se pergunta: por que as crianças não estão morrendo? Elas dizem: quando a gente chega, já é tarde. As hebreias já tiveram filhos. Deus abençoou. Irmãos, como é que a gente aplica esses 3 princípios ao nosso viver? Que a preservação de Deus sobre nós independe do local onde nós estamos. Que a preservação de Deus sobre nós às vezes causa espanto aos ímpios. E que a preservação de Deus se manifesta
perpetuamente sobre o nosso viver. Em primeiro lugar, querido irmão, eu gostaria de chamar a sua atenção para aplicar a minha e a sua vida a verdade de que todas as coisas podem mudar. Tudo nessa vida pode mudar. A nossa saúde pode ser afetada pela enfermidade. A nossa conta, talvez robusta, possa vir ao vermelho. A nossa popularidade possa ir em baixa. Mas, queridos irmãos, existe algo que jamais mudará sobre o nosso viver. É o cuidado de Deus sobre a nossa alma. É o amor de Deus sobre o nosso viver. É a direção de Deus sobre a nossa história, meu querido irmão. Porque Ele se compromete em preservar a nossa vida até o final dela. E no final dela, Ele nos leva para a glória eterna. Oh, meu querido irmão, eu não gostaria que você saísse daqui nessa noite sem considerar o cuidado do Senhor sobre o seu viver. Mas, pastor, o senhor não sabe o que eu tenho enfrentado. O senhor não sabe o que eu tenho enfrentado no meu trabalho, as perseguições. O senhor não sabe a dificuldade para eu conseguir um emprego. Está zerado lá em casa. Mas, pastor, as noites de sono que eu tenho enfrentado, nem o diazepam, nem Gardenal, nem Rivotril, me bota para dormir, pastor. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Enquanto você não consegue dormir, ore ao Senhor. Não se desespere. Não dê lugar à angústia. Diga, já que eu não durmo, eu vou orar. Eu vou ler a Bíblia. Eu vou me aproximar do Senhor. Eu vou assistir uma pregação. Até o Senhor me fazer adormecer. Eu quero, Senhor Deus, encher o meu coração da verdade de que mesmo em dias difíceis, o Senhor continua me preservando, o Senhor continua cuidando de mim, o Senhor não me abandonou. Segunda lição, meu querido irmão, que eu quero que você saia daqui levando em seu coração. Jamais esqueça que aquilo que você vivencia com Deus é puro fruto da graça dele. E você deve usufruir para a glória dele. Os livramentos, as bênçãos, o fortalecimento, o abatimento, todos os momentos da sua vida, entregue aos pés da cruz. Terceiro e último lugar, anuncie a bondade do Senhor até os confins da terra. O povo crente é o povo mais abençoado dessa terra. Esse mundo está carente do cuidado de Deus, do amor de Deus, da multiplicação que Deus tem só para o seu povo. Eu e você já fomos alcançados por essa verdade.
leve essa esperança onde você colocar a planta dos seus pés. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, nos dias de Egito, o Senhor nos faz prosperar, Pai. Nos dias de deserto, o Senhor é a nossa companhia. Nos dias, meu Deus, de dificuldades, o Senhor é o nosso escape, Pai. Louvado seja o teu santo nome, ó Deus. Meu Pai, que nessa noite o teu povo saia daqui fortalecido, encorajado, meu Deus. Ao Pai, não viver no caminho da murmuração, da reclamação, da lamúria, da pena, meu Deus. Não. Mas olharmos para o teu cuidado, que é sobrenatural sobre nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu oro, Pai. Amém. Receber a bênção, queridos. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, e as divinas consolações do Santo Espírito, repouse sobre a sua vida, meu irmão, sobre a sua família, e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para todo sempre. A igreja diz: amém.